Pessoal, a gente vai falar agora sobre as garantias, vedações e os órgãos do Poder Judiciário. Questões são relativamente muito simples, aí cai muito a literalidade da Constituição, ok? Semana 10, dia 3. O CNJ é órgão do Poder Judiciário. Perfeito? Perfeito. Artigo 92. Então são órgãos do Poder Judiciário. Quem? O STF, o CNJ, tá aqui ele. Quem mais? O STJ, o TST, os TRFs, juízes federais, os TRTs, juízes do trabalho, os TREs, juízes eleitorais, os tribunais de justiça militares, juízes militares, os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e territórios. Então, correto. O CNJ e o TCU são órgãos internos do Poder Judiciário. TCU não é órgão do Poder Judiciário. Há alguns que falam que ele é órgão do Poder Legislativo. Outros falam que ele não pertence nem ao Legislativo. Por que não pertence nem ao Legislativo? Porque na Constituição Federal prevê que o controle externo será exercido pelo Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? O Poder Legislativo, com auxiliado ou com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, por isso que alguns dizem que ele não pertence nem ao Legislativo. Pertencendo ao Legislativo ou não pertencendo, isso aqui não vai cair na prova agora. Então, o TCU não é órgão do Poder Judiciário. Questão, então é incorreta, porque está dizendo que ele é. Questão 3. São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, o STJ, certo? E o Tribunal de Contas da União. A gente viu agora que não é. O examinador adora esse TCU. Os juízes militares são órgãos do Poder Judiciário? São órgãos do Poder Judiciário. Os tribunais e os juízes militares pertencem aí ao Poder Judiciário. Perfeito. Questão 5. A jurisdição do TSE, ou seja, Tribunal Superior Eleitoral, abrange todo o território nacional? Todos os tribunais superiores abrangem todo o território nacional, assim como o STF. Então, o artigo 92 vai dizer que o Supremo e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Questão correta, portanto. 6. Não existe poder judiciário municipal? Perfeito. Por quê? Não tem previsão na Constituição. Questão correta. 7. De acordo com a atual Constituição Federal, competência para julgar habeas corpus contra tribunal, contra decisão de juiz do trabalho que manda prender por desobediência do Tribunal Regional Federal, juiz do trabalho, TRT. Vai ser aí então a competência para julgar o recurso contra a decisão de juiz, não TRF, ok? Já que o juiz de trabalho integra a justiça do trabalho. Questão 8. O Tribunal de Contas da União e as câmaras arbitrais são órgãos do Poder Judiciário? Nenhum nem outro. Tudo errado. Câmaras arbitrais servem para desafogar o judiciário. 9. Isso aqui é uma sacanagem. Os juizados especiais federais, os juízes federais e os tribunais regionais federais são órgãos do Poder Judiciário. Juízes federais, ok. Tribunais regionais federais, ok. E juízes especiais, juizados especiais federais. Olha que prevê aí a lei. No CNJ vai dizer o que são os juizados especiais. São um importante meio de acesso à justiça, pois permite que os cidadãos busquem soluções para seus conflitos cotidianos de forma rápida e eficiente e gratuita. Perfeito? Então, aí para desafogar o judiciário foi criado aí um outro órgão do Poder Judiciário. Então, veja, aqui, qual a ideia então desses juizados especiais? Eles são competentes para julgar e conciliar, como regra, causas de competência da Justiça Federal até causas até 60 salários mínimos, ok? Bem como executar suas sentenças, ok?
E o que mais? No âmbito da justiça, no âmbito da esfera criminal, perdão. Em matéria criminal, eles são julgados ações que tratam de crimes do que? Chamado de MPO, o menor potencial ofensivo, cuja pena, isso aqui, na esfera criminal, ok? Cuja pena ela seja o que? Máxima de 2 anos. Perfeito? Continuando então. Então, os juizados especiais são órgãos do Poder Judiciário? Veja, ele está dizendo que eles são órgãos do Poder Judiciário, disciplinados pela Lei 9099, leis estaduais que criam e regulamentam cada unidade da federação, esses órgãos, e âmbito federal. Ó, no âmbito federal, pela Lei 10.259. A questão está, portanto, está o quê? Errada. Poxa, mas por que está errada? Olha a sacanagem. À luz da Constituição Federal da República, está previsto numa lei. Palhaçada. Então, olha, aqui não consta. Então, aqui é o que? Constituição Federal, foi criada por uma lei, ok? Palhaçada, então, aí. Não mediu conhecimento, mediu aí uma sacanagem, mas tá ok. Então, juizados especiais pertencem, são órgãos do Poder Judiciário, mas à luz da Constituição Federal não está previsto no artigo, aqui no artigo 92, então por isso que está errada a questão. A inamovibilidade do juiz é garantia não absoluta, correto? A gente sabe que nada no direito é absoluto, nem mesmo na vida. Então são garantias aí aos juízes. A vitalicidade no primeiro grau ela é adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda de cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos quando tiver que somente em sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade. Então a inamovibilidade é salvo por motivo de interesse público, ou seja, eles não podem ser removidos, exceto por interesse público. Então, não é uma garantia absoluta, portanto, a questão está correta. Ok? E assim terminamos a primeira bateria. Vamos para a próxima.